Existem milhões de crentes professando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, porque foram alcançados pelo amor de Cristo e entendem que apesar de perseguidos nessa vida, há uma vida eterna que os aguarda. Jesus Cristo aguarda os irmãos chineses que são perseguidos, os irmãos indianos, os irmãos da Coreia do Norte, que ninguém sabe, mas estão lá, os irmãos muitas vezes ocultos, mas alcançados pelo amor de Cristo, adorando e glorificando o nome do Senhor. E nos confins da terra, que Jesus Cristo disse, também o evangelho chegou na nação brasileira, não é? Se for partir de Jerusalém, aqui seria os confins da terra. E ainda que Satanás se levantou com muitas estratégias, mas Jesus Cristo veio na frente através do seu Espírito, colocando por terra todas as estratégias malignas. E hoje o país chamado Brasil já está impactando o mundo como um dos países mais evangélicos que existem, não é? Segundo o levantamento feito pelo IBGE, em 2030, mais de 50% da nação será evangélica, porque não tem quem segure o poder transformador do Senhor Jesus Cristo. Jesus continua salvando, Jesus continua transformando vidas, porque Ele comprou para si povos de todas as raças, tribos, línguas e nações. Aleluia! Isso fala da largura do amor de Deus. Do comprimento, fala desde quando o Senhor nos amou. Deus nos amou desde a eternidade, não é? Está registrado também em Apocalipse que Jesus Cristo foi eleito o Cordeiro de Deus ainda antes da fundação do mundo. Antes que o Senhor estabelecesse divisão entre a terra seca e as águas deste planeta, o Senhor já nos amava. Antes que Ele criasse a natureza e colocasse peixes no mar, o Senhor já nos amava. Antes que Ele estabelecesse os animais segundo as suas espécies e fizesse todo tipo de vegetação brotar da terra, o Senhor já nos conhecia e já nos amava. Aleluia! Antes de Ele soprar o sopro de vida nas narinas de Adão, Ele já amava e já tinha uma igreja para chamar de sua aqui na terra. Antes de nós sermos formados um embrião no ventre materno, antes de o Senhor formar os nossos ossos, entretecer os nossos tecidos, antes do nosso pai escolher e nossa mãe escolher o nosso nome, Jesus já nos conhecia de perto e já nos amava. Esse amor é por toda a humanidade. A oportunidade de salvação é para toda a humanidade. Jesus não coloca restrição alguma. Jesus veio dar a sua vida por amor de todos. Não tem essa de escolhidos para a salvação e escolhidos para a perdição. Jesus ama todos os seres humanos sem distinção. Talvez se fosse por escolher, nós não estaríamos aqui, porque méritos não tinha, mas o Senhor nos amou assim mesmo. Você já foi alcançado, já conhece esse amor? Pode adorar o nome do Senhor Jesus nessa noite? Glória a Deus. Para avançarmos aqui, meus irmãos, a altura do amor de Deus. A altura do amor de Deus, ela rompe o firmamento. A altura rompe o primeiro céu, o segundo céu, e chega lá no terceiro céu. Porque foi de lá que brotou o sentimento de amor de Deus pela humanidade. Quem pode mensurar a altura do amor de Deus? E é lá também que esse amor vai se consolidar.
porque lá se dará o casamento entre o noivo e a noiva. No casamento é onde o amor se consolida, se firma. Ali é um relacionamento sem nenhum tipo de divisão. O casamento ele é despojado, porque noivo e noiva vai conhecer integralmente na intimidade um ao outro. Assim será o relacionamento de Cristo com a igreja lá no céu. Paulo disse que hoje nós vemos ao Senhor por espelho, como por um espelho. E não é o espelho dos nossos dias, não, que a gente vê a nossa imagem nítida ali refletida. É o espelho dos dias de Paulo, que era muito embaçado. Ele conseguia ver apenas o seu vulto. Assim ele trata o relacionamento terreno do homem com Deus. Hoje conseguimos ver apenas um vulto de Deus daquilo que ele realmente é. Porque a nossa carne não aguenta, não suporta um relacionamento que vai se dar na eternidade, quando estaremos com o corpo glorificado. E Paulo diz que assim como ele é, então o veremos. Olha a altura deste amor. Glória ao nome do Senhor. Jesus amou toda a humanidade, mas esse amor vai se restringir, porque o Senhor um dia vai se assentar na cadeira de juiz para julgar. E esse julgamento será sem misericórdia. Então esse amor um dia vai se restringir à sua noiva, à sua igreja. A igreja não tem limite de tempo para o amor do Senhor. Nasceu na eternidade e vai prosseguir pela eternidade, não é? Enquanto Deus for Deus, já parou para pensar? Enquanto Deus for Deus, Gerson, Ele continuará te amando. Enquanto Ele for Deus, a sua igreja será alvo do seu amor. Ele nunca vai deixar de nos amar. Aleluia, que privilégio para a igreja do Senhor Jesus Cristo. A profundidade do amor de Deus. A profundidade se mede pela nossa miséria. Disse o salmista no Salmo 40, que ele nos tirou de um charco de lodo. Veja aonde Cristo desceu para nos alcançar, é a profundidade do amor de Deus. Ele desce do seu trono, abre mão da majestade, da sua glória, nasce em uma família pobre, vai morar em uma cidadezinha que nem existia no mapa de Israel, que era Nazaré, a ponto de Natanael dizer, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, não é? Em Cafarnaum, ele exerce o seu ministério e utiliza barcos emprestados, porque apesar de ele ser o dono do universo, ele abriu mão, ele despojou-se de tudo e vai exercer um ministério terreno na pobreza, para alcançar nós também pobres de espírito, pobres na alma, escravizados pelo inimigo. Ele alcança Maria Madalena, possessa de 7 demônios, dizem que era uma prostituta, e o Senhor desce aos lugares mais baixos para alcançar os mais baixos, assim como nós, que também fomos alcançados, sem ter dignidade nenhuma, sem ter condição nenhuma, o Senhor na sua santidade desceu para nos alcançar. A profundidade do amor de Deus nos alcançou. Aleluia. Eu dividi o versículo 16 em 5 afirmações para nós nessa noite basearmos esse sermão. Porque Deus amou, falei do amor. A segunda sentença, a segunda afirmação, que deu o seu Filho unigênito. Todo amor importa em algum tipo de sacrifício. Não há amor que você não abra mão de algo
por causa daquele amor. E por causa do seu muito amor com que nos amou, o Senhor não permitiu descermos ao inferno. Apesar de estarmos em pecado devido ao pecado de Adão, o Senhor vai providenciar para a humanidade a salvação. E Ele vai dar o seu melhor. Ele vai dar o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, para ser oferecido como Cordeiro de Deus. Porque diz em Apocalipse que ninguém era digno. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, se encontrava digno. Mas Jesus Cristo se achou dignidade, porque Ele assumiu a forma humana, a natureza humana, e viveu nessa natureza sem pecar, apesar de ser tentado em todas as áreas. No início do seu ministério, teve que enfrentar Satanás cara a cara no deserto, passando por tentações e provações terríveis durante todo o seu ministério, enfrentando escribas, fariseus, saduceus, herodianos e todo tipo de adversário que se opunha ao seu ministério. Mas mesmo assim, Jesus não pecou. Foi o único homem que esteve na terra e cumpriu todos os preceitos da lei de Moisés. E por isso, ele foi qualificado como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro inocente, o Cordeiro imaculado. É por isso que o seu sacrifício foi perfeito. O Senhor recebe como um cheiro de bom incenso, de boa fumaça. O sacrifício de Cristo até hoje nos livra da ira de Deus, porque quando pecamos, Deus se ira contra nós. Mas ao seu lado está sentado o nosso advogado, o Senhor Jesus Cristo. E Ele ainda tem as suas mãos furadas com as marcas, os seus pés, o seu lado. E Ele clama, intercede por nós ao Pai, dizendo: Pai, perdoa ele, eu paguei o preço pelo seu pecado. Então o Senhor nosso Deus nos alcança com o seu perdão, porque Jesus Cristo, sendo oferecido como Cordeiro de Deus, o seu sacrifício, o seu sangue agradou a Deus. E o Senhor nos tirou da condição que estávamos de condenação e morte eterna, e nos trouxe para perto de si e nos chamou de filho. Hoje disse João que temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, porque Deus deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Aqui diante de nós, nessa mesa, está o símbolo do seu corpo que por nós foi esmagado, despedaçado naquela cruz. E também está o símbolo do seu sangue que foi vertido, que desceu aquele madeiro, que tocou a terra. Este sangue não era um sangue comum, era o sangue do Filho unigênito de Deus. Aleluia! Jesus Cristo veio para nos conceder a salvação. Por isso, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo culto, de toda adoração. O Senhor Jesus Cristo é digno, porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Para que todo aquele que nele crê, a salvação oferecida por Deus, originária do amor do Senhor, viabilizada e concretizada através do sacrifício do seu Filho unigênito, é possível para todo aquele que nele crê. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Eu estava assistindo um testemunho essa semana que me impactou. Testemunho de uma família nordestina, uma família composta por pai, mãe e 8 filhos. E aquele pai de família era um homem ateu, que não acreditava em Deus, não acreditava no Senhor Jesus Cristo. E a filha mais velha foi para uma cidade grande estudar, fazer faculdade.
E lá ela foi alcançada pelo amor de Cristo. E ela voltou para casa inflamada com o poder de Deus. E ela começa a pregar para os seus irmãos, e ela ganha os 7 irmãos para o Senhor Jesus. Todos os filhos do homem ateu se tornam crentes no Senhor Jesus. E aquilo causa uma ira muito grande naquele homem. Ele fica irado e ele começava a amaldiçoar os filhos. E quanto mais os filhos se aproximavam de Deus, mais ele blasfemava do Senhor Jesus Cristo. Mais ele se irava, mais ele se irritava. E chegou o momento que Satanás começa a escravizar aquele homem através de enfermidades. A sua boca ele perde o controle, tinha um momento que a sua língua estava caída para fora. E de repente ele falava, olha, está cheio de demônios aqui ao meu lado, eles querem acabar comigo. E uma noite ele tem um sonho. E naquele sonho ele vê Jesus Cristo crucificado. Depois de 21 dias de jejum e oração dos 8 filhos, o Senhor aparece para ele em uma visão, em um sonho. E ele se levanta de madrugada e começa a andar pela casa e dizer, olha, eu vi Jesus, ele existe mesmo. Como eu fui um besta, na linguagem dele. Como eu fui um besta em não acreditar em Jesus. Olha, fulana, falava para a esposa dele. As meninas estavam certas, esse Jesus delas existe mesmo. Eu vi ele crucificado, Jesus existe. Quando foi na outra noite, ele teve outro sonho. E naquele sonho, ele sonhou com uma casa velha. E aquela casa velha, ele disse que estava empilhada de gente, muita gente. E aquela casa dentro dela estava pegando fogo. E ele era ele enxergava ele lá dentro, desesperado, no meio do fogo. E ele disse que estava naquela agonia, quando de repente Jesus chega e tira ele do meio daquelas pessoas e salva ele do fogo. E ele se levanta novamente de madrugada e agora ele não diz mais que viu apenas Jesus. Ele agora diz, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente porque Jesus me salvou, porque eu estava no meio do fogo, Jesus entrou lá e me resgatou. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, as filhas dele contando que foi uma batalha, porque Satanás não queria abrir mão daquela alma que foi escravizada por muitos anos. Ele disse que se assentava e de repente ele estava assim com as mãos e perguntava, o que está acontecendo, pai? Eu estou afastando os demônios, eles querem me matar. Canta, 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 ora, lê a Bíblia, porque quando vocês cantam, ele tem medo de vocês, ele sai correndo, e eles começavam a cantar, aquele homem tinha paz, porque aonde tem um crente cheio da presença de Deus, o inimigo não suporta, o inimigo tem que bater em retirada. Sabe qual é o segredo lá na tua casa? Começa a cantar, começa a louvar, começa a ler a Bíblia, começa a orar, você vai ver o inimigo indo embora, a paz sendo restaurada, a família sendo reestruturada, a presença de Deus vai reinar no seu lar. Aleluia, oh, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. É necessário crer no Senhor Jesus. Não é suficiente apenas crer no homem Jesus. Nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus. Crer no sacrifício realizado na cruz do Calvário. Os muçulmanos creem em Jesus como um homem, como um profeta, mas não são alcançados pela salvação que há em Cristo, porque não creem nele como unigênito de Deus. Não creem nele como o Cordeiro de Deus. E para ser alcançado pela salvação é preciso crer. É preciso se apossar dessa salvação. É preciso entendermos que ele é o único caminho. Ele disse, eu sou a porta. É só através dele que encontramos alimento para a nossa alma.
É só através dele que chegaremos no céu. É só através dele que conheceremos e veremos Deus face a face. Disse Pedro: não há nenhum outro nome pelo meio do qual devemos ser salvos. O único nome que nos conduz à salvação é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. É o nome que é sobre todos os nomes. É o nome dele, disse Paulo, que um dia todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessarão que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o nome poderoso de Jesus. Quem pode levantar a sua mão e adorar o nome de Jesus nesse momento? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. O homem precisa saber que vai chegar o dia do juízo, que grandes e pequenos se assentarão diante do trono branco, que grandes e pequenos terão que dar conta das suas obras. Mas aquele que foi justificado pelo Senhor Jesus Cristo, disse Paulo em Romanos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A igreja de Jesus não cabe mais nenhum julgamento para ela, não ser o julgamento do galardão. A igreja de Cristo acompanhará o julgamento dos ímpios, daqueles que não creram para a salvação, daqueles que não deram ouvido à palavra de Deus. Eu estava lendo hoje ainda um livro do pregador Charles Spurgeon, e ele comentando a parábola do semeador. Ele diz que a obrigação do semeador não é fazer a semente germinar. A obrigação do semeador é lançar a semente. É lançar a semente. É lançar a semente. Uma vai cair em boa terra, mas outra vai cair no meio dos espinhos. Outra vai ser comida pelos pássaros. Outra vai morrer porque caiu em terra rasa. Mas o semeador não pode escolher para quem ele anuncia, para quem, aonde o terreno que ele vai plantar. Ele tem que plantar, ele tem que lançar. Agora, cada um que ouviu a palavra irá dar conta dos seus atos diante do Senhor. Se não quis dar ouvido, se não quis aplicar a palavra, se não quis crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, vai chegar um dia que ele vai ter que confessar, porque ele vai ver Jesus Cristo entronizado. Isso não significa que será salvo, porque a porta da graça vai ter se fechado. Todos que estarão ali estarão condenados à eternidade sem Deus. A eternidade de perdição, mas ele vai ter que olhar e dizer, realmente, esse era o Senhor do universo, esse era o Salvador da humanidade. Que possamos durante a vida, os dias de vida que o Senhor nos dá, crer no Senhor Jesus Cristo, para que não venhamos a perecer na eternidade. A última afirmação desse texto para encerrarmos: mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Se o mundo irá perecer eternamente, a igreja do Senhor Jesus Cristo passará a eternidade de glória juntamente com o Senhor. Essa é a promessa que o Senhor Jesus Cristo fez para nós, não é? Ele mesmo disse, olha, capítulo 14 desse mesmo evangelho de João, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito em breve, a eternidade será uma realidade para nós.
Porque Jesus Cristo vai nos arrancar da terra, vai nos raptar. A palavra arrebatamento fala de rapto. Vai nos tirar com violência, um piscar de olhos. Esse corpo vai ser deixado para trás. A corruptibilidade não vai existir mais, porque vestiremos um corpo incorruptível, incontaminável e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Talvez esteja alguém em nosso meio desapercebido nesta noite. Olha para os sinais que Jesus Cristo deixou em Mateus capítulo 24. A cada dia que passa, esses sinais estão aumentando. Veja o terremoto que aconteceu agora inédito aqui no país vizinho da Venezuela. No dia que aconteceu o terremoto na Venezuela, aconteceram mais 3 terremotos no mundo, naquele mesmo dia, não é? Ou seja, as coisas estão aumentando a cada ano que passa, os terremotos aumentam mais, a violência deles aumenta mais, os tsunamis já são uma realidade. No Japão, na Indonésia, já existem sirenes instaladas na praia, porque a qualquer momento os homens serão varridos pelo bramido do mar, assim como disse Jesus Cristo no Evangelho de Lucas. Não existe mais nada para cumprir, os sinais já se cumpriram, Jesus está voltando para levar a sua igreja para o céu. E nós entraremos na eternidade. Aquilo que o Senhor Jesus conquistou para nós. Oh, glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Nesse culto de celebração da ceia do Senhor, é o momento de sermos gratos a Ele. É o momento de agradecermos por essa tão grande salvação, por essa tão grande libertação e pelos benefícios vindouros que Ele tem reservado para a sua igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele constituiu essa igreja como reis e sacerdotes. Está descrita lá no livro de Apocalipse. Aleluia. No milênio, a igreja de Cristo reinará com ele sobre a terra. Hoje, irmão Misael, podemos ser anônimos aqui na terra, mas vai chegar um dia que o nosso nome será conhecido. Não mais esse nome, o novo nome que Jesus tem para os seus, porque nós nos assentaremos com Ele no trono para reinar, porque somos o povo de Deus, o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, o povo que adentrará na cidade santa pelas portas. O povo com Satanás tem medo, é o povo que está aguardando o dia do arrebatamento. Convido a igreja a estar em pé nesse momento para fazermos uma oração.